Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 27. O amanhã está nas mãos de Deus. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IQ Polvilho. E hoje chegamos no 27º capítulo. E graças a Deus, Deus tem nos dado sabedoria. E o tema de hoje vai ser um pouquinho quanto... como que eu posso falar? Um pouquinho rígido, né? Que às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, mas quem dá a última palavra é o Senhor. É verdade. E me responde com sinceridade. Você, aí que tá ouvindo a gente. Quantas vezes você já planejou algo para o futuro, acreditando que tudo iria acontecer do jeito que você queria? E a pergunta mais difícil, né? Você já se sentiu frustrado, ansioso ou até mesmo desesperado quando as coisas não saem como planejado? Sabe, a gente vive numa sociedade que valoriza muito o planejamento, a certeza, o controle e tem toda aquela ideia que se você se esforçar, tudo vai dar certo e que o futuro está em suas mãos. Mas a palavra de Deus vem para quebrar essa ideia, né? Para trazer uma visão diferente e muito mais libertadora. Hoje, Provérbios nos lembra que o amanhã é incerto e que a nossa verdadeira segurança está em confiar no Senhor. Amém. Então vamos para a leitura para entender, né? Como tudo isso vai falar com a gente. Provérbios capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma boa amizade. Não abandone o seu amigo nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva a ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia ao seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol
e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato, como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Amém! E o versículo que vamos meditar hoje é simples, mas poderoso, que diz, é o primeiro: Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Na nossa versão, tá? Como a gente leu, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. É isso aí, né? Quantas vezes a gente fala coisas como: ah, amanhã eu vou fazer isso, no futuro eu vou conquistar aquilo, e aí do nada vem uma surpresa e muda tudo. Pois é, e isso pode ser desde algo simples, como um imprevisto no trabalho, ou até algo muito sério, como um problema de saúde ou uma mudança inesperada na vida. A Bíblia está dizendo que a gente não deve se vangloriar, ou seja, não deve se achar dono do futuro, porque ele não pertence a nós. E isso não quer dizer que a gente não pode sonhar ou planejar, mas que esses planos têm que estar nas mãos de Deus. É um convite, né, à humildade. Sabe aquela expressão que a gente ouve muito? Se Deus quiser, então, ela tem fundamento bíblico. Exato. E em Tiago 4, do 13 ao 15, a Bíblia fala exatamente isso, que a gente deve dizer, se o Senhor quiser, antes de fazer qualquer plano, porque a nossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo desaparece. Mas sabe uma dúvida que eu tenho? Essa é para você, Renato. Como saber até onde eu posso planejar e onde eu devo esperar por Deus? Eu não sei se você está me entendendo, mas é uma dúvida que eu tenho e eu não sei a resposta. Porque a gente tem que planejar, estudar, trabalhar. Agora está falando muito de investir, de fazer investimento para garantir o futuro, buscar uma segurança financeira. Mas como Deus age nisso tudo? Como a gente sabe identificar o que Deus preparou para nós e o que é que só nós que estamos querendo, sabe? Nossa, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, viu, Paula? E acho que o primeiro ponto é entender que planejar e confiar em Deus não são coisas que se excluem mutuamente, mas que devem andar juntas, né? A gente planeja porque Deus nos deu inteligência, né? E o livre-arbítrio e a capacidade de agir. Verdade. Não é como se a gente pudesse simplesmente sentar e esperar tudo acontecer sem fazer nada, né? Deus quer que a gente se empenhe, se esforce. É verdade. Uma coisa que eu aprendi, eu sempre falo, existem, né, a vontade de Deus, a vontade permissiva e a vontade soberana. Deus permite algumas coisas em nossa vida, né? E a gente tem o livre-arbítrio para tomar as nossas próprias decisões, né? Mas a gente paga as consequências, né? Pelas nossas escolhas. E aí existe a vontade soberana de Deus, porque
quando ele quer, a vontade dele vai acontecer, independente se você está preparado, se você não está preparado, né? Eu sempre, quando eu falo, né, da vontade permissiva e vontade soberana, eu sempre faço uma pequena ilustração, né? Que o homem escolheu andar por um caminho. Aí ele anda e ele começa a descer, começa a afundar, começa a dar tudo errado. Quando Deus vê que esse homem vai afundar de verdade, Deus estende as mãos, toma esse homem, né, e tira ele do fundo que ele está e traz para a vontade dele de novo. Então, eu acredito que é assim, né? Eu aprendi assim e acredito que seja assim. Hum. E a soberana? Aí Deus muda a placa assim e fala: não, você vai por aqui e pronto. É, e ele coloca você no caminho que você tem que estar. Se é a vontade soberana dele que isso aconteça, ele vai colocar, falar, ó, agora eu quero você aqui. E acontece alguma coisa que você tem que ir pra lá. É, você vai ter que tomar o rumo, né? Mas, assim, sem saber, essa é a vontade soberana de Deus. Eu acredito Sim. que muita gente já passou por isso. Eu, pelo menos, já passei por isso. É, às vezes quando a gente vai pela permissão de Deus, não pela vontade soberana dele, a gente acaba sofrendo um pouco mais, né? Acaba dando mais volta até chegar onde realmente Deus queria que a gente chegasse. Então, o que a gente teria que achar é entender essa parte que tem que juntar a nossa vontade com a vontade de Deus para ir tudo certo, né? Exatamente. E a Bíblia, né, não ensina passividade, né? Mas uma fé ativa. E aí entra o segredo, né? Planejar com humildade, reconhecendo que nossos planos estão sujeitos à vontade de Deus. Isso significa, né, fazer o nosso melhor, mas manter o coração aberto para a direção dele. Né? E quando vem aquela sensação de dúvida, tipo, mas será que esse caminho é o que Deus quer para mim? Como que a gente vai identificar? Se a gente não tem certeza quando a gente está nos dois caminhos ali, como que a gente vai saber se esse caminho é o que Deus quer para mim? Eu acredito que tem algumas coisas que ajudam a gente a perceber isso, né? Oração constante, leitura da palavra, buscar conselhos sábios, prestar atenção na paz ou inquietação que sentimos, né? Tipo, eu já ouvi muito, né? E às vezes eu falo isso, né? Se for a vontade de Deus, traz paz, né? Sim, a gente até E, comentou isso, né, nos é, episódios, nos primeiros episódios, né? e se você, tipo, pensou naquilo, falar, ah, mas seu coração fica inquieto, aí eu acredito que não vai dar certo, né? Deus fala de várias formas, né? E muitas vezes o Espírito Santo guia a gente para tomar decisões alinhadas com a vontade dele. Sim. E é que às vezes a gente demora para sentir essa paz, né? E a gente fica ansioso, né? Mas faz sentido. Não existe uma receita mágica, né? É um processo de caminhada mesmo. É verdade. E lembra que às vezes, né, Deus pode fechar portas que a gente queria muito que se abrisse. E isso é um jeito dele proteger a gente, né? A gente tem que aprender a confiar, né, mesmo quando não entende, né? Sim. Isso traz um alívio, porque muitas vezes a gente acha que se o nosso plano, né, se o plano que a gente tinha não deu certo, quer dizer que a gente que falhou, que Deus tá bravo com a gente, né? Mas não é isso. É que Deus tem algo melhor ou diferente pra gente. Não é isso? É verdade. Né? Deus, ele é soberano e sabe, né, o que é melhor para nós. Sim. Mesmo que a gente não veja na hora, né? E isso deve nos levar à humildade, né? E confiança diária. Sim. Sabe, Renato, eu acho que essa dúvida que eu falei, ela deve fazer parte da nossa caminhada com Deus. Nem sempre a gente vai ter todas as respostas, isso é normal.
Talvez o mais importante seja aprender a viver com essa incerteza, confiando que Deus está no controle, mesmo quando a gente não entende. As dúvidas não precisam ser motivos para desistir, mas um convite para buscar Deus mais de perto, com fé e humildade. É verdade. E uma coisa, né, também. Sei que a gente está se estendendo um pouquinho hoje, mas é um assunto muito interessante e muito válido a gente comentar, né? Porque uma vez a Paula me perguntou, né? Como que você sabe, né, que o seu tempo naquele lugar acabou, né? Parece que a gente sente, pelo menos eu, né, nos empregos que eu tive, quando chegou no final, parece que eu sentia, assim, nossa, acabou meu ciclo aqui, né? Não fazia mais sentido eu estar naquele lugar, né? E Deus parece que vai fechando, né? Fechando o cerco para que tudo aconteça que você saia daquele lugar e comece um novo ciclo, né? E eu sempre falo que tudo que a gente vive, né, é um propósito de Deus. Tudo, todo o sofrimento, né, todas as bênçãos, né, tudo é propósito de Deus. E a gente tem que estar ligado no propósito e no chamado, né? Sim. Isso me lembrou também que você ficava com dúvida quando você ficava reclamando que você não conseguia achar alguém, né, para casar, para namorar, né? Você falou que você sempre perguntava para os pastores, né? Ah, mas eu vou ficar solteira, eu vou ficar solteira. E parece que todo mundo falava, não, um dia você vai achar a pessoa certa. E você fazia essa pergunta também, né? Isso é verdade, né? O meu sonho era encontrar a minha princesa, né? E às vezes eu perguntava, né, para as pessoas mais próximas, né? Ah, mas como que eu vou saber se essa pessoa é a pessoa que Deus mandou para mim, né? E tinha uma pessoa, né? Acho que eu vou falar o nome dela, posso? A Pode. Roseli, mãe do Tiago, ela falava assim, ela chamava eu de Rê, né? Assim, Rê, quando você olhar para ela, olhar para você, Deus vai mostrar para você que é ela. E você vai sentir no seu coração. E foi exatamente o que aconteceu. Quando, quando eu conheci a Paula, né? A gente já contou a história aqui, né? Que eu cheguei na escola e eu não fui muito bem recebido, mas a Paula falou assim para mim: seja bem-vindo. Parece que passou um filme na minha cabeça, né? Eu olhei e pensei: é ela, eu tenho certeza que é ela, né? E Deus foi confirmando, a gente fez uma amizade muito bonita, né? Respeitosa, né? E graças a Deus, eu senti essa coisa no meu coração, essa paz, quando eu conheci a Paula. Mesmo sem entender, né? Mesmo sem entender, porque, tipo, não é, tipo, Não você olha dava. assim, não tem condições, né? Uma professora ficar com o porteiro da escola, Até né? parece. Sem condições. Mas assim, sabe por que que eu pedi pra você falar isso? Porque muitos jovens, adolescentes podem estar ouvindo a gente e pensando nisso. Ah, mas eu vou ficar sozinho pro resto da vida. Não sei nem por que que eu tô falando isso, mas às vezes é a dúvida, né, de muitos jovens. E será que eu vou achar alguém pra casar, tal? Mas, olha, eu não sei como, mas eu também, quando é claro, foi um pouco diferente do Renato. Não foi no primeiro dia que eu ouvi, tá bom? Que eu pensei isso. Mas com o tempo, com a nossa amizade, eu pensei, poxa, eu queria tanto um marido assim, sabe? Igual o Renato. E Deus Deus confirmou, né? uniu a gente. Mas é uma coisa que vem no coração, que vem no coração da gente. E eu não sei explicar também, mas é uma certeza assim que Deus coloca no nosso coração. Então, quando você encontrar a pessoa certa, você vai sentir.
é ele ou ela, pode ter E certeza. tem um louvor que eu pensei agora, né? Que a letra é assim, eu não vou cantar porque eu sou muito ruim para cantar, tá, gente? Mas a letra é assim: quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Então fica para você, né? Se você puder pesquisar lá essa letra da música também, repare bem que é bem assim, quando aquilo que era difícil para você começa a parecer impossível, começa a piorar, é a hora que Deus vai agir na sua vida. Você não Então, sabe o cantor dela? não lembro. Eu acredito que é o Davi Sasser. Mas se a gente achar, a gente coloca nos comentários depois. É verdade. Então, Vamos para a reflexão, né? A gente vamos. já refletiu tanto, né? Mas É, vamos para a reflexão de hoje, né? E as perguntas para hoje são: como está o seu equilíbrio entre planejar e confiar em Deus? Será que você tem buscado essa sabedoria para os dois lados, né? Como posso confiar mais em Deus e menos na minha própria certeza sobre o futuro? Então fica aí para você pensar. e pode ter certeza que eu vou pensar muito. Eu tô precisando muito pensar nisso. E o desafio de hoje é um desafio para você, é um desafio para mim, um desafio de verdade, gente. Muito para mim. Eu preciso muito fazer esse desafio. Principalmente sobre o amanhã, né? Preste muita atenção nas suas conversas e pensamentos sobre o futuro. E toda vez que você se pegar falando com certeza absoluta sobre amanhã, acrescente mentalmente, se Deus quiser. Vamos fazer isso como uma prática, sabe? Isso mostra a humildade e confiança diariamente em Deus. Eu falava muito mais, sabe? Se Deus quiser, se Deus quiser. Aí teve algumas pessoas que começaram a me cortar. Falava assim, mas ele quer, mas ele quer. E aí eu ficava sem graça. Eu falei, toda vez que eu falo se Deus quiser, as pessoas, né, me respondem, mas ele quer. Com uma certeza que eu ficava em dúvida, né? Mas, pô, eu não tenho certeza se Deus quer, se Deus quiser mesmo. Mas eu vou voltar a falar. Porque é realmente, gente, se Deus quiser. Então, se Deus quiser, né, a gente é, vai ter outro trabalho. Se Deus quiser, a gente vai ter filhos. Se Deus quiser, a gente vai ter mais cachorros. Já pensou? Misericórdia aí. Se Deus quiser, a gente vai ter outra casa. Se Deus quiser, é se Deus quiser, gente. É se Deus quiser. A gente não manda nada, a gente só obedece. E claro, a gente prepara, a gente faz tudo aquilo que a gente falou, né? Como o Renato disse, a oração constante, leitura da palavra, buscar conselhos sábios e prestar atenção nos nossos sentimentos, no que o Espírito Santo coloca em nosso coração, mas confiando em Deus com humildade. E quando é de Deus, né? Lembrando que traz paz. Aí você pode perguntar, né? Mas como que é essa paz? Eu não sei responder, né? Porque isso não tem receita. Você vai sentir que trouxe paz para você. E você vai ter certeza que é de Deus ou não. Amém. Então vamos orar? Amém. Feche seus olhos. Entrega essa oração para Deus. Senhor, nós te louvamos porque tu és soberano e dono de todas as coisas, inclusive do nosso amanhã. Reconhecemos que muitas vezes tentamos controlar o nosso futuro, planejar cada passo, mas que o verdadeiro descanso e segurança estão em confiar em ti. Senhor, ajuda-nos a planejar com sabedoria e humildade, a fazer a nossa parte, mas sempre entregando os nossos planos em tuas mãos. Que possamos ouvir tua voz e sentir a tua paz guiando os nossos corações. E quando a dúvida chegar, fortalece a nossa fé para que não percamos a esperança, mas que ela nos leve a buscar a ti com ainda mais fervor. Confiamos que o teu caminho é perfeito e que tens preparado para nós é sempre para o nosso bem. Ensina-nos a descansar em Ti, sabendo que é o Senhor quem cuida de cada detalhe em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos.
Amém. E muito obrigado por estar com a gente em mais esse episódio. E que essa palavra de humildade e confiança em Deus fortaleça o seu coração. E lembre-se sempre, né? O amanhã está nas mãos do Senhor e nele podemos descansar e ter segurança. E amanhã tem mais, se Deus quiser. Compartilhe esse podcast com alguém que você ama e também curte aí para o YouTube entender, né? Que mais gente pode gostar desse podcast também. E Deus te abençoe, paz seja convosco. Tchau, Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Podcast. Muito obrigado, podcast, Muito obrigado. por ouvir ao podcast.